Bem-vindos oficialmente! Bem-vindos a mais uma live aqui no TikTok. Live esta que será, se Deus quiser, disponibilizada lá no YouTube também. Mais um tema para a gente refletir, para a gente conversar. Aqui é uma live devocional. O que isso significa? Eu sempre me apoio num texto bíblico e faço uma reflexão a respeito deste texto. Porque tanto na minha manhã como na minha noite antes de dormir, eu gosto de ler a palavra de Deus, né? De ler a Bíblia e ficar refletindo sobre aquilo, deixar aquilo reverberar dentro de mim para que gere mudanças, para que gere transformações, porque eu creio que esse é o principal, nós termos a palavra de Deus não só como um guia de vida, né? Como um livro que realmente nos orienta para o melhor caminho, nos traz luz, nos traz sabedoria, nos traz uma orientação mesmo para nós, para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa lida com as coisas. Mas eu creio também, gente, que é uma leitura que deve ser uma leitura que gere mudanças dentro de nós, porque é isso, né? A nossa função aqui no mundo, eu creio que é desbravar um caminho interno, em primeiro lugar, não só externo, né? Um caminho de realização externa, de realizações externas, mas principalmente um caminho de realizações, transformações internas. Então, quanto mais a gente topa ser transformado por Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, mais nós vamos nos achegando ao próprio Jesus, né? A consciência de Deus, nosso Pai, que está em cada um de nós, né? Afinal de contas, Ele é o nosso Criador. Então, essa live de hoje, inclusive, o tema da live, porque eu sempre trago, né, uma reflexão para vocês acerca da minha leitura. E aí eu retiro dessa reflexão minha, eu retiro alguma palavrinha para ser o tema da nossa live. E o tema de hoje é pseudo-perdas. Pseudo-perda. E este tema, amores, é algo bem profundo. É claro que aqui eu tô numa live no TikTok, então não dá pra trazer uma profundidade como se fosse assim um encontro via Zoom. Eu tô até pensando nessa possibilidade, quem tiver interesse de algo mais profundo mesmo, uma reflexão mais focada também, porque aqui é TikTok, então às vezes vocês dão uns presentes, eu vejo que vocês perguntaram alguma coisa, aí eu paro, converso com vocês, ou faço alguma observação. E é claro que aqui tem que ser uma coisa também mais leve, uma coisa mais dia a dia, mais informal, por se tratar de uma live informal, né? Mas eu tô pensando em até, enfim, planejar algo pra trazer uma profundidade um pouco maior e coisas mais objetivas, mais práticas também, sabe? Porque profundidade não significa densidade no sentido de dificuldade, sabe? Eu penso que quanto mais profundo, mais simples, inclusive, né? Se vocês olham para as histórias que Jesus contava, né? As parábolas, elas são, se você só ler, elas são palavras simples, porém de uma profundidade muitíssimo grande, né? Uma profundidade assim que a gente precisa realmente deixar aquelas palavras ficarem ressoando em nós para que a gente tenha um entendimento, né, na hora certa. A gente vai tendo revelações, creio, né, dessas parábolas a cada momento de vida nosso também, conforme a nossa abertura consciencial, né, a abertura do nosso coração e a abertura da nossa mente, né, que é a expansão da nossa consciência. Então, profundidade não necessariamente significa, né, palavras robustas, difíceis, não, você pode falar coisas muitíssimo simples, mas que carregam uma profundidade grande mesmo e que podem gerar transformações bem profundas em nós, né? Coisas que estão bem enraizadas, a gente começar a olhar para essas raízes, né? Quais são essas raízes que muitas vezes estão obscurecendo a nossa visão e dificultando a nossa vida. Mas, amores, hoje eu quero trazer para vocês uma leitura que uma leitura que eu gosto muito, que está em Filipenses 3. Eu vou me apoiar no texto de Filipenses 3, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos lá?
Vamos começar com a leitura. Filipenses 3, versículo 7, que diz assim: Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos lá, eu li até aqui, né? Então, Filipenses 7 até o versículo 11, mas eu vou começar uma reflexão com vocês, vou começar a compartilhar algumas coisas que eu pensei enquanto eu lia esse texto hoje. Eu vou começar relendo para vocês o versículo 7, do 7 ao 9. Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Bom, amores, eu queria compartilhar com vocês, lembrando que aqui é uma live onde eu compartilho algumas reflexões, então aqui não é uma live onde eu explico, tá, o que eu, né, não explico o versículo em si, né, não é uma live explicativa, educativa sobre a Bíblia, é só mesmo uma live de partilha, né, do meu coração, aquilo que eu fico pensando acerca dessa leitura tão especial. E aí eu fiquei, né, considerando o que Paulo escreveu aqui, considerando a minha vida, e quantas vezes aquilo que a gente... E o nome da live é Pseudo-Perdas. Por quê? Às vezes, quando a gente está vivendo certas coisas, né, a gente está no modo automático, a gente está no modo super egóico de vida, né, a gente está vivendo somente pela carne, né, estamos apenas sobrevivendo, não estamos usufruindo da vida como realmente Deus deseja, né, a nós, porque eu creio que a vontade de Deus para nós é que nós tenhamos vida em abundância, vida eterna em abundância, né? Ou seja, que a gente viva o céu aqui na terra. Mas nós não fazemos isso. Nós estamos, né, aqueles que são dedicados a conhecer o caráter de Cristo Jesus, estamos nesse processo, né? De realmente conhecer mais do céu, o que significa o céu, né? Como trazer o céu para os nossos dias. Mas eu vejo que quando eu tô nesse modo automático, aí eu olhando para minha vida, né, para algumas coisas que eu já passei e tudo mais, eu vejo que às vezes a gente olha para alguns aspectos da nossa vida, né, que a gente idealiza, a gente fala assim, mas eu queria tanto que tal coisa fosse assim. E aí você fala assim, mas e se não for da vontade de Deus que isso seja assim? Aí você fala assim, não, mas eu tenho certeza que esse é o melhor. Eu quero que isso seja assim. E eu vou fazer de tudo para que as coisas saiam. Vamos supor, você tem um planejamento. Esses dias a gente falou, né, sobre o Provérbios 16, sobre essa questão da importância da gente, sim, se organizar, se planejar, mas, acima de qualquer coisa, a gente entregar esses nossos planos, esse nosso planejamento a Deus e fazer a oração para que seja feita a vontade dele, não a nossa, né? Para que sobressaia a vontade de Deus para nós, em nós, na nossa vida.
E aí, quando eu vejo isso, né, quando eu li essas palavras de Paulo que está em Filipenses 3, eu fiquei pensando sobre o quanto às vezes a gente idealiza as coisas e a gente quer porque quer que as coisas sejam como a gente planejou, como a gente gostaria que fosse, que agradam o nosso ego, que agradam o nosso eu mais egoísta, o nosso eu mais autocentrado. E às vezes o que Deus tem para nós parece que não vai ser algo tão bom quanto aquilo que a gente está esperando e planejando e idealizando. Só que, e aí, quando a gente está nessa visão, né, de eu tenho uma vida e eu tenho que correr atrás das minhas coisas, e eu tenho um estilo de vida X, eu tenho os lugares X que eu gosto de estar, que nem, vamos supor, a pessoa, ela começa a ir na igreja. Eu vou trazer um exemplo aqui, vocês, só para ver se eu tô conseguindo ser clara nessa minha reflexão, tá, amores? Vamos pensar assim, né? Você tem uma vida, né? Super assim, você vai nos lugares, vamos supor, você vai na balada quase todos os dias, você tem alguns vícios, enfim, você tem um estilo de vida que é bem assim, você tá no modo automático, você tá vivendo conforme te dá prazer. Você tá uma vida totalmente baseada naquilo que te dá prazer, naquilo que você gosta, né? As coisas que você gosta e tudo mais. Aí você começa a ir na igreja, né? Você começa a sentir algo interno te falando que tem algumas coisas que você faz que de repente não estão tão alinhadas à vontade de Deus para sua vida. E aí você começa a encarar isso como uma coisa ruim, do tipo assim, nossa, mas será que agora porque eu comecei a ir na igreja eu tenho que romper com essas amizades? Será que é porque agora eu comecei na igreja eu tenho que parar de ir nesses lugares que eu tô indo, que eu frequento? Será que porque eu tô indo pra igreja eu preciso parar de usar essas roupas que eu tô usando? Você começa a encaixar aqui as experiências, né, com Deus, você começa a ter algumas revelações do Espírito Santo em você, né, porque você tá ali buscando a verdade, então você começa a ter algumas revelações internas, mas aí você encaixa isso na sua visão de vida até então, né, na sua história, e você começa a enxergar como coisas negativas, você começa a enxergar perdas, você começa a falar assim, eu vou parar de ir na igreja, porque se eu ficar firme na igreja, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, e eu não quero, porque eu vou sofrer, ou porque eu gosto do jeito que eu vivo, eu não quero abrir mão do jeito que eu vivo, eu não quero abrir mão de nada na minha vida, eu quero servir a Deus, eu quero ter a minha vida de fé, minha vida com Deus, mas eu quero continuar fazendo as coisas exatamente como eu faço hoje. Eu não tô afim de mudar, não. Não tô afim de largar os lugares que eu vou, nem as amizades que eu tenho, nem os vícios que eu tenho, os hábitos que eu tenho. Então, assim, eu quero viver, tenho minha fé aqui, mas eu não acho que eu tenho que mudar nada, não. Por quê? Porque você começa a querer, né? Você fica ali meio que no meio termo, né? Você não se entrega completamente para essa vida com Deus. E você começa a achar que a vida com Deus é uma vida difícil, é uma vida ruim, é uma coisa assim que vai te trazer perdas, que vai te trazer sofrimento. Só que o que a gente não sabe, na verdade, algo que na verdade estamos equivocados, é justamente achar que Deus vai nos chamar para algo pior do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Amores, isso não é uma verdade, nunca. Se você tem uma real experiência com Deus, pode ter certeza, você só vai experimentar ganhos, você não vai experimentar perdas. Agora, deixa eu traduzir isso de uma forma que vocês possam entender algo muito importante que eu entendi na minha história, na minha vida. Quando eu falo perdas, o que isso significa? Você talvez mude sim a sua forma de viver, você mude o seu ciclo social, talvez você realmente perca amizades, você talvez
Você talvez experimente perdas aos seus próprios olhos. Porém, na verdade, não foram perdas, foram livramentos. Porque você, na verdade, está experimentando uma mudança e coisas estão indo embora, coisas que nunca foram suas de verdade. Talvez você ache que você está tendo, eu vou ter que perder as minhas amizades, eu vou ter que perder essa diversão que eu tenho indo para determinados lugares. Não, porque na verdade você não tinha diversão verdadeira. Na verdade, você não tinha amigos verdadeiros. Aquelas pessoas não eram seus verdadeiros amigos. Aqueles lugares que você frequentava, eles não traziam verdadeira alegria ao seu coração. Pelo contrário, sugavam de você aquilo de verdadeiro que você carregava. Te deixava mais vazio, só te distraía. E aí, cada vez que você se distrai com coisas que te trazem dor, coisas que não edificam o seu espírito, cada vez que você se distrai com essas coisas, mais fundo você vai na dor. Porque você não está resolvendo essa dor, você está prolongando ela, você está cutucando ela, você está indo ainda mais fundo nela. Então parece que você tem uma diversão, só que na verdade isso só está te afastando ainda mais da sua essência, do seu Criador. E isso naturalmente, consequentemente, vai te trazer solidão, vai te trazer frustração, vai te trazer dor. Então aquilo que parece perda, na verdade não é uma perda real, porque aquelas coisas não correspondem ao que realmente é teu. Não correspondem ao que Deus tem para você, não provinham de Deus, então não trazem verdadeira alegria, não trazem verdadeira satisfação, realização. Aquilo que você pensava que você tinha e que era lucro, que era bom, na verdade estava só te distraindo, estava tirando o seu foco daquilo que realmente importa, que é a tua identidade em Cristo Jesus, que é a tua essência, que é a luz que existe em você. Dentro de cada um de nós existe uma sementinha, né, que eu falava antes, sempre falei, né, a centelha divina. Eu gosto dessa palavra, continuo gostando dessa palavra, que é essa lembrança do Criador. Fomos criados por Deus. Então, enquanto a vida, essa criação, né, essa luz de Deus, a luz do Criador, ela está em nós. Ela está ali, ela existe ali dentro, no fundo de nós. Então, se você está se distraindo, você está olhando para a escuridão, você não está olhando para o que realmente importa, que é, vamos olhar para essa luzinha que existe dentro de você e vamos deixar ela se potencializar? Porque daí sim você vai começar a entrar num fluxo alinhado à sua existência, ao real propósito de você estar aqui na Terra agora. Enquanto você não dá uma chance, enquanto você não se dá uma chance de olhar, de colocar o foco nessa verdade que existe no fundo do seu coração, você não vai ter a sensação de que você está cumprindo com o seu dever aqui nessa vida. E isso vai trazer vazio existencial a você. Então, quando Paulo escreve aqui que ele, né, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Porque tudo aquilo que a gente valorizava antes, quando a gente tem uma real experiência com Deus, quando você sente o amor que vem de Deus, quando você entra em contato com a presença de Jesus, quando você tem essa primeira experiência com Jesus, você fala, uau, você sente, uau, meu Deus, o que é isso? O que foi isso que eu senti? Eu nunca senti uma alegria tão grande, eu nunca senti um amor tão grande, eu nunca senti
um calor tão forte dentro de mim. Você tem uma experiência que é totalmente diferente de tudo aquilo que você já tinha vivido, uma vida que era sem Jesus. E você vê que as alegrias que você tinha antes, que você tinha com as coisas do mundo, que você tinha nessa vida no automático, nem se comparam com a satisfação, com a sensação de preenchimento que você tem quando você tem essa experiência com Deus, quando você tem essa experiência com Jesus. E aí você fala, nossa, então eu quero ficar só nesse lugar, eu quero sentir isso que eu tô sentindo, eu quero sentir isso pra sempre, eu quero sentir isso em todo o tempo. E aí você começa a realmente dar passos em direção ao que realmente tem valor. E aí você vai conseguir fazer essa correção na sua mente, você vai conseguir olhar para as coisas que você tá deixando para trás. Na verdade, você vai se sentir motivado, inspirado a mudar algumas coisas em você, porque não tem como a gente ter um encontro genuíno com Jesus e a gente querer viver a vida exatamente como a gente estava vivendo antes desse encontro, porque é um encontro tão impactante, é tão forte, que vai naturalmente te inspirar, te motivar a mudar coisas, que daí só você vai saber a cada momento quais serão essas coisas. Mas esse encontro com Jesus vai gerar uma revolução interna. E aí, se você racionalizar isso, talvez você fale, meu Deus, eu acho que eu vou me afastar disso, porque eu vou ter que mudar muita coisa e eu nem sei por onde começar a mudar. E aí você começa a enxergar como perda. Só que não é uma perda real, é uma pseudo-perda, porque você tá com a sua mente equivocada, você tá com o seu foco, você tá com foco no lugar errado, você tá olhando pra você, você tá com os olhos no medo, você tirou os olhos de Jesus. Agora, quando você sente, quando você traz à memória aquilo que traz esperança, que quando você traz à memória, né, essa experiência que você teve com Jesus, quão forte foi essa experiência, aí fica mais fácil de você começar a crer realmente nele. Primeiro, muitas vezes a gente precisa sentir. Nós, né, enquanto estamos aqui, né, passando por essa experiência aqui na Terra, né, nós ainda vivemos muito pela carne. Então, as nossas primeiras experiências com Deus, as nossas primeiras experiências com Jesus, elas são muito importantes, porque talvez você sinta coisas assim grandiosas, que vai ser muito relevante para que você creia que Ele é real, que Ele existe, que Ele é presente, que Ele caminha com você, porque antes da gente ter essas experiências, às vezes fica uma coisa muito distante, fica uma coisa muito teórica. Ah, Deus, Jesus, mas assim, né, na minha vida tem o meu eu, o meu dia, minha rotina, a minha vida, e tem Deus, tem Jesus, mas parece que ficam coisas muito separadas. Agora, quando você se permite, quando você fala, eu quero ter a experiência de conhecer Jesus de perto, eu quero ter a experiência de sentir Jesus, eu quero conhecer Ele como amigo, eu quero conhecer Ele de perto, eu quero sentir Jesus na minha vida. Quando você dá esse sim no seu coração, provavelmente você vai ter alguma experiência que vai te trazer essa convicção de que Ele é real, Ele existe. E aí isso vai trazendo fé, isso vai aumentando a fé dentro de você, a fé nele. Então, inclusive, amores, a nossa jornada, a nossa caminhada de fé, ela tem vários momentos, né? Tem um momento inicial, onde você precisa dessas experiências emocionais para você começar a crer mesmo, a ter, né, essas experiências. Você precisa, aliás, sentir coisas para você acreditar, né? Porque você ainda não tinha uma vida, antes você não tinha uma vida de fé. Então você precisa desse impacto inicial. Aí depois nós vamos sendo convidados a crescer em fé, mas também a amadurecer na fé. Então você começa a já não ter mais tantas experiências assim emocionais, né? Você passa a ter uma fé que ela é mais madura, ela é mais sólida, ela é mais constante, ela é mais presente.
Elias Carlos, obrigada pelas rosas, muitíssimo obrigada, que Deus te abençoe, viu? Obrigada por este apoio aqui. Ai, que alegria, sinta-se abraçado, Elias. Gratidão de todo o meu coração por esta contribuição aqui nesse nosso momento de live. Amores, ó, inclusive quem puder, viu, continua dando coraçõezinhos e deem os presentes aqui do TikTok, porque realmente são muito relevantes para que a gente mantenha as portas abertas do TikTok Brasil para esses nossos encontros aqui, para esse nosso tempo por aqui. Conto com essa ajuda de vocês, tá? E aí, amores, né, aqui no versículo 8, que diz assim: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, gente, as coisas do mundo não se comparam com as coisas, com a alegria, com o prazer que a gente tem em Cristo Jesus. Elias, ai, você tá contribuindo demais com essa nossa live. Eu nem tenho palavras, viu, querido? Muitíssimo obrigada mesmo. Olha, gente, ai, muito obrigada. Você me deixou sem palavras aqui. Ai, fico tão feliz quando tem apoiadores aqui presentes. Nossa, eu fico assim com o coração transbordando gratidão. E aí, amores, eu poderia ficar assim muito mais tempo, né, refletindo com vocês sobre essa passagem aqui que Paulo escreve em Filipenses, mas eu queria deixar para vocês essa questão de pseudo-perdas mesmo, sabe? Que na verdade não são perdas reais, mas é só um ajuste de foco que a gente precisa ter, porque nada se compara, gente, ao conhecimento de Deus em nós. Nada se compara a essa revelação de quem é Jesus a nós. Quando a gente tem essa experiência, nossa, parece que assim, a gente sente uma coisa tão grandiosa, tão maravilhoso. E aí, quanto mais você se permite sentir isso, viver isso, mais você vai entrando em contato, mais você vai aprendendo sobre o caráter de Deus, mais você vai vendo, vai sendo revelado a você o tamanho do amor de Deus pela sua vida. O quanto você pode ser um agente do amor de Deus no mundo. O quanto você realmente pode ser uma luz no mundo, um ponto de luz. Sal na terra. E aí, amores, aqui fala, né, sobre, no versículo 10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, o que me trouxe, né, mais uma vez, eu não estou explicando o versículo, tá, gente, eu só estou trazendo para vocês até de uma forma bem resumida, e de uma forma rápida também, que eu tenho um compromisso logo menos, e até fiz a live num horário diferente, mas eu queria trazer para vocês essa parte também sobre a participação, o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eu fiquei pensando sobre a gente se permitir morrer para nós mesmos, participar do sofrimento de Cristo, ou seja, eu quero ter a empatia, eu quero servir as pessoas, eu quero cada vez mais morrer para mim, para os meus desejos egoístas, para as minhas vaidades, para os meus caprichos, e eu quero descobrir esse poder da ressurreição, que eu quero ver renascer em mim uma nova Stephanie, eu quero que surja uma nova versão minha, que é uma versão mais próxima a Jesus, a este servo de Deus que foi Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, ele não tinha uma vida para ele, gente, ele tinha uma vida para o Pai, totalmente uma vida para glorificar o nome do Pai, ele não vivia por ele mesmo. Jesus de Nazaré vivia para servir aos outros, para cumprir com a vontade do Pai. Então, para que a gente comece a entender isso, a gente precisa dar esse sim, inclusive para morrer para nós mesmos. Lembrando que isso não significa essa morte não é ruim, não é uma perda. Pelo contrário,
ela traz vida, porque ela traz aquilo que realmente tem valor, ela traz aquilo que a nossa alma anseia, ela traz aquilo que lá no fundo, no íntimo nosso, a gente tanto quer, a gente tanto deseja, a gente tanto busca, e a gente não sabe. No nosso consciente, aquilo não faz sentido, não é o que a gente quer. Só que quando a gente passa a viver dessa forma, quando a gente passa a fazer essa oração, eu quero morrer para mim, eu quero nascer para ti, Cristo Jesus, me ajuda, porque eu quero fazer a tua vontade, meu Pai. Jesus, pegue na minha mão e me dirija pelos teus caminhos. A gente começa a sentir uma realização tão grande. É no serviço, é na partilha, é nesse estado de submissão a Deus e nesse estado de serviço aos homens que a gente encontra o verdadeiro preenchimento, a verdadeira satisfação, a realização. E aí a gente sente que tudo está valendo a pena. A gente encontra esse prazer, o prazer de servir, o prazer de morrer para nossa carne mesmo. A gente encontra a alegria nisso, a verdadeira alegria. Então, na verdade, aquilo que eu considerava perda, na verdade é ganho. E o que eu considerava ganho, na verdade, era uma distração que só gerava perda. Perda de mim mesma. Todas as vezes que eu achava que eu estava ganhando algo, eu estava, na verdade, me afastando do que eu mais desejo no íntimo do meu ser. Lá no fundo do meu coração. Eu estava um pouco mais distante da minha verdadeira essência e eu estava achando que eu estava ótima. Eu estava só fortalecendo o meu eu mentiroso, o meu ego, e eu estava me esquecendo de quem realmente eu sou e daquilo que Deus me chamou para ser quando me deu a oportunidade de crescer, de me desenvolver, de estar aqui viva. Então, amores, eu me emocionei muito nessa leitura, porque Paulo viu isso, né? Paulo, ele sentiu, ele viu, ele teve essa experiência. Ele viu que morte para si mesmo, na verdade, é vida. Que é isso que traz maior realização. Contudo, que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Ou seja, gente, é a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, a beleza que isso traz, é tão grande, é tão sublime, é tão maravilhosa, que nada pode ser comparado, nada pode ser melhor, porque isso traz é a única coisa que traz verdadeira satisfação para nós. É isso que salva. É isso que traz lucidez para nossa mente, é isso que nos tira de um lugar de escuridão, de vazio, de solidão. Quantas vezes a gente tem tantas pessoas ao nosso lado e ainda assim a gente está com o coração vazio, a gente está com o coração solitário, a gente sente aquele peso da angústia, da solidão mesmo, do se sentir só. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Eu quero ser encontrada nele, em Cristo Jesus. Eu quero me encontrar quem eu sou em Cristo Jesus. Quais são os atributos que podem surgir em mim, nascer em mim, se eu buscar a Cristo Jesus? Quais são as coisas que eu posso ganhar internamente? Quais são as coisas que eu posso ganhar na minha vida se eu buscar a Cristo Jesus em primeiro lugar? Quão sublime isso é, quão maravilhoso isso é. Não tem da minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça e a paz de me tornar por mim mesma. Mas eu creio que nele, ele vai gerando, o Espírito Santo de Deus vai gerando transformações, revelações a mim e vai me moldando, vai transformando, vai ajustando, alinhando, revelando um novo caráter nele. E isso vai fazendo com que isso vá sendo refletido através da minha imagem, através das minhas atitudes, através da minha fala. Eu vou me descobrindo uma nova pessoa. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Ou seja,
Tava lendo aqui. A participação nos seus sofrimentos. Ou seja, Jesus, ele sofreu, né? Ele sofreu rejeição, ele sofreu tantas coisas, né? De, assim, ele não foi entendido muitas vezes, não foi compreendido, mas ele serviu mesmo assim. E eu quero participar disso. Eu quero correr os riscos para servir a Jesus, para caminhar com Ele. Eu quero tomar a minha cruz. Talvez as pessoas me achem louca, talvez as pessoas achem que eu tô perdendo a minha vida, que eu tô fazendo uma besteira com a minha vida. Talvez as pessoas achem que eu vou me arrepender depois, talvez as pessoas deixem de gostar de mim. Quantas coisas podem acontecer? Mas isso só vai revelar que essas pessoas, que essas circunstâncias não eram tão reais quanto eu achava, quanto eu idealizava. Essas relações não eram tão verdadeiras, não eram tão fortes, não eram tão transparentes, tão genuínas quanto eu acreditei um dia. Então eu quero tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Eu quero participar dos seus sofrimentos, ou seja, eu quero, se for para eu enfrentar a rejeição, eu vou enfrentar, porque Ele está comigo. Se for para eu enfrentar a solidão, eu vou enfrentar, porque eu sei que Ele está comigo, então eu sei que eu não estou só de verdade. Pode ser que aos olhos das pessoas eu esteja, mas eu não estarei de verdade. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, amores, que a gente possa realmente experimentar essa nova vida, que a gente possa sentir o que é a ressurreição de Jesus, o que é morrer para nós mesmos, enfrentar essas pseudo-perdas para descobrir aquilo que verdadeiramente tem valor, para que a gente descubra o que é verdadeiros ganhos. O que são verdadeiros ganhos? O que é ganhar? O que é perder? Que Jesus possa nos ensinar isso, que Ele possa nos trazer revelação por meio do Seu Santo Espírito, para que a gente possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. Para que a gente não chegue numa certa idade e fala, puxa vida, parece que eu vivi, mas parece que nada está fazendo sentido. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido? Cheguei até aqui, cheguei aqui no topo, mas e aí? Parece que isso não me trouxe verdadeiro preenchimento. E agora? O que eu faço? Que a gente não precise chegar nesse lugar, mas ainda assim, se a gente chegar nesse lugar, que a gente se lembre que a ressurreição ela é real e que em qualquer momento, em qualquer tempo, a esperança de uma nova vida, a esperança desse encontro com Jesus que gera uma verdadeira revolução dentro de nós e que nos lembra da vida eterna, que é esse lugar de descanso na mente, esse lugar de ordem interna, é esse lugar onde todas as coisas se encaixam, onde tudo faz sentido, não mais pela nossa racionalidade, não mais por aquilo que os nossos olhos veem, mas tudo faz sentido porque nós somos uma paz tão grande toma conta de nós que a gente fala, nossa, é isso é viver. Quanta beleza há nesse sentimento que eu fui agora tomada por este sentimento, porque o encontro com Jesus gera isso, amores. É algo tão maravilhoso, é algo tão extasiante que você fala assim, você fica num... Nossa, é um fôlego de vida eterna. Então isso gera um êxtase mesmo, do tipo assim, nossa, é isso que vale. Agora eu posso ir embora em paz, porque eu sei o que realmente é viver, eu sei o que é vida. Mas... aí você fala, não, calma, eu não quero ir embora ainda, porque eu preciso de mais disso e eu preciso
avisar as pessoas de que isso existe. As pessoas que eu amo, que sofrem, que sentem desesperança, que se sentem perdidas, eu preciso compartilhar dessa vida que eu conheci agora. E isso é um verdadeiro ganho. E todas as outras coisas são esterco. Não tem valor algum. Elas só nos tiram o foco. Elas só nos distraem. Elas podem ser legais, sim, mas elas não trazem essa sensação de uau, eu sei o que é estar viva. Esse sentimento que é profundo, que é restaurador, que traz verdadeira motivação pra gente levantar da nossa cama. A gente só sente quando a gente usufrui da presença de Jesus. Quando a gente realmente tem esse encontro com Ele. Quando a gente se lembra de Deus. Quando a gente se lembra que existe sim um propósito para estarmos aqui. E não é simplesmente crescer, se desenvolver, ter uma profissão, ter lucros, casar, ter filhos. Isso tudo é importante no mundo que nós vivemos, mas não é tudo. Mas esse amor de Jesus é tudo. É tudo o que cada um de nós mais precisa. E aí, quando a gente se abastece disso, a gente consegue até fazer todas as outras coisas com mais alegria, com mais motivação, com mais leveza. Porque a gente sabe o que realmente vale a pena. A gente sabe o que é realmente ganhar alguma coisa na vida. Que é ganhar essas experiências com Deus. É ganhar o reconhecimento desse amor. É usufruir desse amor, é usufruir dessa plenitude que somente Jesus pode nos oferecer. Então, considere considere com tudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, que a gente possa, amores, buscar essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Que essa seja a busca da nossa vida. Conhecer essa suprema grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que todas as outras coisas ficarão pequenas perto dessa grandeza que Ele nos oferece. E aí as adversidades terão um peso bem menor, porque a gente sabe que quem caminha ao nosso lado, nós sabemos ter mais discernimento das medidas de cada coisa na nossa vida, sabe? Então aquilo que não tem tanta relevância, a gente vai lidar de forma mais leve. Porque a gente sabe aonde está o nosso valor e o tamanho desse valor. Que a gente tenha essa sede, esta fome por conhecer mais e mais a Jesus e ter essa experiência com Ele, para conhecermos mais de perto Deus, o nosso Criador. Ok, amores? Que assim seja e assim é, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que a gente possa deixar que essa reflexão minha, né, e que essas palavras possam ressoar aí dentro de você e fazer algum sentido aí dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do teu ser, da tua alma. Ok, amores? Nos vemos